A cantora Vanessa Camargo foi expulsa ontem do Big Brother Brasil por supostamente ter agredido outro participante, o Davi, que é um motorista de aplicativo. E aí a discussão pegou fogo na internet, né? Porque nas imagens ali você vê a Vanessa Camargo após uma festa, bêbada, toda, sabe, empolgada, e ela dá um peteleco, foi um peteleco, dá um peteleco em alguém que está na cama dormindo, e era o Davi. E aí depois disso o Davi foi e falou com a produção e alegou que foi agredido pela Vanessa Camargo. Então, como eu falei, isso dividiu as pessoas e muita gente ficou do lado do Davi, dizendo que de fato foi agressão. Inclusive hoje eu vi, sabe, inúmeras citações ali do Emicida nesse sentido, de que a gente não pode deixar que o inimigo seja quem define o que é agressão ou não. E por outro lado, muita gente ficou do lado da Vanessa também, alegando que não foi agressão, não é possível que aquele tapinha, aquele peteleco ali tenha sido considerado como se fosse uma agressão com o intuito de fazer mal para o Davi. Aparentemente ela estava ali, sabe, toda empolgada e fez isso. Então, eu quero pensar um pouquinho algumas coisas com você, mas mais do que isso, na verdade, eu quero juntar com outro tópico que a gente vai entender a relação entre isso que se dá no Big Brother e uma fala do Oswaldo Montenegro. Mas, antes disso, já curta esse vídeo e deixa aqui no comentário uma boa tarde. E só deixando um recado também, porque essa semana será a semana do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e aqui o canal será ocupado por várias mulheres que vão debater alguns tópicos bem importantes e analisar também as conquistas e os desafios que as mulheres ainda têm nos nossos dias. Então fique atento, serão 3 lives ao longo da semana, segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Então confira, participe, porque serão tópicos muito importantes para compreender esse mundo de hoje e como as mulheres ainda têm muitas lutas adiante para tentar combater a desigualdade. Então, só pensando nesse caso aqui da agressão, como eu falei, isso dividiu as pessoas e me parece ali que eu diria, na minha opinião, né, vendo a cena, embora já haja uma tensão ali há um bom tempo entre a Vanessa e o Davi, já se estranharam bastante, já foi acusado de racista. Aqui eu preciso retornar, inclusive, ao que eu disse inicialmente quando a Vanessa foi anunciada nesse programa, né? Ela é uma pessoa bastante rica e famosa, o que ela faz num programa como esse e como essa participação pode dar muito certo ou muito errado com base em outras referências, né? Outros participantes famosos que já participaram de reality shows. E nesse caso da Vanessa, me parece que deu muito errado, ela vai sair com fama de snob, de elitista, de racista, ou seja, deu muito ruim para a Vanessa e vai levar um tempinho se é que ela vai conseguir recuperar a imagem dela. Então, o primeiro ponto, eu acho que essa escolha que ela fez de participar do reality foi muito ruim e não contribuiu para nada para ela. Por outro lado, nesse caso em particular, né, o que eu percebo é que muita gente está querendo usar, né, ou utiliza, inclusive o Big Brother ou outros reality shows, para tentar representar aí certas opressões históricas. E, de fato, a gente pode pensar nesse sentido, a gente pode entender, sim, como um microcosmo, né, como um recorte da realidade e como muitos preconceitos que estão presentes na sociedade e muitos atos praticados no dia a dia das pessoas são reproduzidos no interior do Big Brother, e isso pode ajudar a suscitar várias indagações, vários questionamentos sobre, sabe, grandes processos históricos ou sociais no país. Isso pode ser feito, sim. Não me parece que seja esse caso aí, nessa acusação que levou à expulsão da Vanessa. Me parece ali que é uma situação totalmente trivial e diferente do que estão tentando pintar. Claro que outros atos da Vanessa com o Davi podem ser considerados ou poderiam ser acusados de racismo, mas nesse caso particular me parece um tremendo exagero. O que acontece, na minha visão pelo menos, foi que, levando em consideração como o jogo é feito, e levando em consideração as regras do jogo, as normas do jogo, o Davi se aproveitou disso para ter um ganho pessoal. Afinal de contas, o prêmio ali é um prêmio milionário. Então, assim, quem sair do programa, ainda mais se não for milionário, como já é o caso da Vanessa Camargo, vai ganhar uma grana muito boa. Então, ele aproveitou e fez ali a manobra para poder avançar no jogo dele. Aqui, me parece que cavou o pênalti. É como um jogo de futebol, quando você tem o Neymar lá, que o cara se aproxima dele, dá uma cotoveladinha nele, ele se joga no chão com a mão na cara e fica lá se contorcendo no chão para que o juiz dê um pênalti, ou expulse, ou dê um cartão para outro jogador. Então aqui foi forçar uma situação, ocorreu ali uma situação ali trivial, e forçaram as tintas de modo a retratar aquilo ali como se fosse algo muito maior do que realmente foi. Dizer que foi agressão me parece trivializar a agressão e me parece trivializar também as disputas
históricas sobre o racismo no Brasil. Você tem ali, sabe, exigências, expectativas de reparação histórica que são legítimas em relação a séculos de escravidão no Brasil e de opressão contra os negros. Então isso me parece legítimo, disputar esse espaço e enfrentar essas forças de opressão. Mas nesse caso particular, é banalizar algo que é muito grave. O Big Brother acabou tomando uma posição até para nos comprometer com essa questão, então assim, ninguém também quer lá na produção ser acusado de racista, eles aproveitam isso para, inclusive, retirar a Vanessa, né, que já estava ali se queimando para valer no programa, unir o útil e o agradável nessa história. De qualquer maneira, me parece, como eu falei, cavaram o pênalti, deu certo, o Davi avança no programa, se aproximando cada vez mais da final e da chance de ganhar o prêmio do programa. Se ele vai ganhar, eu não sei, eu acho que não, mas foi uma estratégia de jogo dele que deu certo. Aí, só aproveitando, né, porque sempre quando eu falo de Big Brother, e não apenas de Big Brother, mas de outras questões envolvendo cultura de massa, ou indústria cultural, ou envolvendo aspectos da cultura pop, muita gente fica revoltada aqui no comentário dizendo, aí de novo abordando essa questão. Como eu falei aqui no começo, esse tipo de programa pode nos ajudar a compreender coisas que estão além ou subjacentes ao programa, que são questões sociais, históricas, políticas do Brasil. Mas eu quero ver com vocês aqui um corte de uma entrevista dada pelo cantor Oswaldo Montenegro. Eu adoro Oswaldo Montenegro, eu acho um baita de cantor, ele falando num podcast aqui. Eu quero ver com vocês porque isso pode nos ajudar a compreender outras coisas também relacionadas a isso. Vamos ouvir aqui esse corte. Eu estudo filosofia de 9 às 14 e às 15 horas eu vejo Sônia Abrão, o Melhor da Tarde. A tarde é sua. E aí você começa a entender muito bem o mundo, entendeu? E os filósofos, que maravilha isso, os filósofos, eles são pessoas muito pessimistas, porque tem um tipo de lucidez. E aí você junta isso com a Sônia Abrão, A Tarde é Sua, ou Fofocarizando do SBT, que é no mesmo horário. Entendeu? E você às vezes assiste assim depois não, do dia? Não, todo dia, como assim, às vezes? Eu faço isso, eu estudo e assisto isso. Que maravilha. Que é a hora que eu entendo o mundo. Essa fala do Oswaldo Montenegro é excelente por algumas razões. A primeira delas é uma curiosidade minha, né? A gente falou sobre filosofia essa semana, é sobre o que ele estuda, né? Como ele elabora esse plano de estudos, né? Porque das 9 da manhã até as 2 da tarde é um tempo bastante de estudo. Eu não sei se ele está ali sobre o texto, né? Debruçado sobre o texto, lendo filósofos, se está fazendo curso online, se ele está, sabe, ouvindo alguém falando sobre filosofia. Não sei qual que é o teor do que ele estuda, mas me interessou saber, porque é muito tempo de estudo, é mais do que um aluno universitário, né? O aluno universitário estuda das 9 até meio-dia, mais ou menos, na universidade, e depois vai para casa. Então, assim, o que seria esse plano de estudo dele? Mas vale pensar aqui como ele traça essa relação, né, essa conexão entre a investigação filosófica, ou as indagações de grandes pensadores e a cultura de massa, porque ele fala aqui sobre Sônia Abrão, sobre Fofocalizando, ou seja, programas de fofoca da TV aberta, e ele diz ali que isso permite que ele compreenda o mundo. E aí é crucial a gente pensar, né, como é impossível para nós hoje, né, século XX, em grande parte, século XXI com certeza, entender a realidade sem compreender o papel que a cultura de massa desempenha na nossa formação de pensamento, inclusive, né, de compreensão do mundo. Porque a gente tem que entender que boa parte daquilo que a gente conhece sobre o mundo é imediato. Então, assim, algumas coisas a gente aprende por experiência própria, algumas coisas a gente aprende porque a gente esteve lá, viu, sabe, mexeu, atuou no mundo e temos uma extração imediata da realidade, né? A gente há um acesso imediato à realidade, embora seja mediado pelos nossos sentidos, mas somos nós mesmos tendo experiência, mas grande parte do que a gente sabe sobre o mundo vem através de outros canais, de outros meios, são mediados. Então, assim, vem através de coisas que as pessoas contaram pra gente, ou vem através de aquilo que a gente viu na internet, nas redes sociais, na televisão, ouviu no rádio, no cinema. Então, assim, o nosso conhecimento do mundo é mediado. E fazer esse esforço, como diz Oswaldo Montenegro, de usar a filosofia, né, os grandes pensadores, para compreender o modo como a cultura de massa molda a nossa percepção e também propaga ideologia e propaga uma mensagem que pode ser profundamente enviesada, geralmente na verdade, então isso é você usar o senso crítico, aquilo que você, sabe, extraiu a partir da reflexão dos filósofos para entender o mundo, para entender esse mundo mediado através da cultura de massa. Isso é importante porque muitos pensadores ao longo do século XX e século XXI partiram nesse sentido, né? Você tem autores como Adorno, Horkheimer, ou Walter Benjamin, ou o Humberto Eco, ou outros pensadores, né? O Baudrillard, o Lyotard, o próprio Chomsky, que fala sobre isso, autores que pensaram o mundo a partir dessa mediação nossa com a cultura de massa.
Então, analisar Big Brother, analisar, focalizando o Sônia Abrão, analisar como o telejornal da TV aberta funciona, analisar o cinema, analisar a música pop, né, analisar diferentes expressões da cultura de massa, elas são os modos que a gente possui hoje, em grande parte, para tentar entender o mundo, sim. E os pensadores, claro, os filósofos, podem nos ajudar através das suas considerações, que são em grande parte, como diz ali, desesperançosas, né, pessimistas, que são desalentadoras, mas eles nos dão algumas ferramentas para acessar essas informações e tentar compreender como esses veículos nos manipulam, em grande parte, né? Aqui vale pensar, por exemplo, no próprio Zizek, né? O filósofo esloveno que utiliza a cultura de massa para compreender como a ideologia está perpassando tudo que a gente consome. Então quero deixar essa fala do Oswaldo para a gente poder, sabe, usar como também referencial. Parece uma piada, mas que tem um grande fundo de verdade nela, porque é o trabalho que muita gente empreende hoje, é de entender esses mecanismos de criação de representação, de criação de símbolos, de propagação de ideologia, de propagação de mensagens que vão formar a nossa mentalidade, nossa consciência sobre o mundo. É claro que hoje, no século XXI, o modo como a gente se relaciona com a cultura de massa não é igual como era nos anos 50, nos 60, nos 80, é bem diferente. Mas pensando no próprio modo como as redes sociais operam e como há uma pressão agora sobre veículos de comunicação de modo que eles tenham que reagir a isso, né, tenho que responder a isso. Acho que o caso da Vanessa é um caso no qual essa pressão popular força a emissora a tomar uma providência mais drástica em relação a esse caso. Se fosse em outras circunstâncias, possivelmente ela continuaria no programa sem grandes repercussões, mas ainda assim nós temos essa mediação que nos dá uma perspectiva muito fragmentada e muito parcial de como é o mundo. Bem, primeiro eu quero saber de você como é que você entende essa situação da Vanessa Camargo, se foi justa a expulsão dela, se o Davi cavou o pênalti, como é que você entende isso aqui? Estão banalizando o uso da questão do racismo, da agressão, então assim, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, e também sobre a fala do Oswaldo Montenegro. Se você acha que faz sentido o método dele de aprendizado de filosofia, né? Ler filósofos das 9 da manhã até as 2 da tarde e depois ver Sônia Abrão, o que você acha? Se isso funciona, deixa aqui embaixo no comentário. E a semana, como eu falei, fique atento, porque segunda, quarta e sexta as mulheres vão ocupar o canal aqui para debater temas importantes sobre feminismo, sobre o papel da mulher hoje no mundo. Então, às 7 da noite, esteja ligado aqui para conferir essas conversas. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! E só lembrando que nesse momento, eu e Carolina Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial, para quem deseja publicar livros e, de preferência, de qualidade. Para quem deseja publicar livros, você que é escritor, que está almejando aí um lugar ao sol, como encontrar os caminhos para publicar suas obras, seja de maneira independente ou por uma editora comercial. Também para quem deseja entrar nesse setor, né? Quer ser editor, quer trabalhar numa editora, como é que funciona o mercado, como é que funciona o fluxo de produção de uma editora, e também para quem deseja criar uma editora, abrir uma editora, tem ideias aí para publicar obras suas ou de outras pessoas. Eu vou deixar para vocês aqui um link no qual você pode deixar o seu e-mail e assim receber atualizações sobre o curso que será lançado em breve. Então confira aqui na descrição desse vídeo.